Sorry I didn't respond for a week. I was in class and then I fell asleep. Oi, tudo bem? O meu nome é Roger, e aos 16 foi quando eu cheguei ao fundo do poço. Fui morar na rua e ganhei sabonete dos colegas. Mas um gesto gentil transformou minha vida em uma história de sucesso. Sabe, minha infância foi bem intensa. Quando eu nasci, meus pais biológicos me abandonaram. Eu fui deixado numa cesta suja e largado perto de um supermercado. Meus pais me encontraram no meio de carrinhos de compra e gatos de rua e me levaram para a casa deles. Bom, era mais um trailer do que uma casa, mas pelo menos eu não seria comido por aqueles bichos. No começo, eu me sentia amado de verdade. Eles até me ensinaram a ler, e eu não vi nenhum sinal de alerta porque eu não tinha nada com o que comparar. Mas quando eu consegui andar e comer sozinho, eles me ensinaram coisas diferentes. Eles me ensinaram a roubar, a entrar no meio da multidão, agir como inocente e roubar carteiras, joias e celulares. Eles ficavam tão felizes quando eu trazia esse monte de coisas para casa que eu nunca questionei. Eles diziam que eu era muito talentoso, então eu só aceitava. Até que na minha adolescência, eu não parecia mais tão inocente, então as pessoas desconfiavam de mim. Teve uma vez que um cara mais velho me viu tirando o celular do bolso de uma mulher no parque. Aí ele começou a correr atrás de mim, me xingando. Eu fiquei com tanto medo, eu pensei que eu ia acabar sendo morto bem ali. Eu consegui fugir, mas naquela noite eu disse pro meu pai que eu não queria mais fazer aquilo. Eu queria ir para a escola e depois achar um emprego de verdade, mas ele não aceitou. Ele me disse que na casa dele não tinha lugar para uma criança ingrata e que eu deveria voltar a dormir naquele supermercado onde me encontraram. Eu não conseguia acreditar que meus pais estavam fazendo aquilo comigo. Só que eu não percebi que o amor deles era baseado em quão útil eu era. Então, com 16 anos, eu tinha uma camiseta, um par de jeans e não tinha casa. A primavera estava acabando, então eu resolvi dormir na praia. Eu dei o meu melhor para não surtar, mas foi difícil. Não tinha nada que eu realmente soubesse fazer, eu não tinha nenhuma habilidade além de roubar, mas eu não queria mais fazer aquilo. Eu queria ser diferente, fazer alguma coisa que importasse. Eu consegui um trabalho no call center. Foi legal, mas depois de umas semanas, os meus colegas começaram a deixar sabonetes na minha mesa. Aquilo acabava comigo. Eu era o rato do escritório. Um dia, encontrei a carteira do gerente perto do banheiro. Confesso que eu pensei em levar embora. Mas aí eu lembrei dos meus pais e da raiva deles e pensei, eu não quero ser essa pessoa. Então eu fui até a sala dele. Coloquei a carteira na mesa porque ele não estava lá. Mas na mesma hora, ele entrou. Eu senti meu coração acelerando. E se ele achasse que eu estava roubando? Eu estava pronto para ser demitido. Mas naquela hora, ele me disse uma coisa que eu nunca tinha ouvido na vida. Você é um bom homem, Roger. Ele tirou umas chaves do bolso e disse que tinha uma garagem que ninguém usava e que eu poderia usar. Eu senti que eu ia começar a chorar. Ele acreditou em mim e mudou a minha vida. Depois de uns meses, eu consegui economizar uma grana, achei um apartamento e fui promovido a gerente. Mas eu sabia que a minha história não ia acabar ali. Mas tinha uma coisa muito maior que eu ainda ia fazer na vida. Eu só não tinha ideia do que, nem como. Naquela época, tinha uma colega lá com problemas, a Júlia, que sempre faltava ao trabalho. Ela estava sempre dispersa e mesmo quando ela ia trabalhar, parecia que ela não estava lá de verdade. Pedi que ela fosse conversar comigo. Enquanto ela estava ali, nervosa, sentada, tremendo, eu entendi o que estava acontecendo. Ela começou a chorar e contou que era viciada. Então, eu soube que eu não poderia demiti-la. Tinham me dado uma segunda chance, então eu quis fazer o mesmo. Aí, tirei uma folga, levei ela numa clínica e disse que assim que ela estivesse limpa, ela poderia voltar. Eu não tinha ideia de que o universo me recompensaria da forma mais maravilhosa possível. Depois de uma semana, eu recebi uma ligação estranha de um número anônimo. Eu atendi e o homem mais velho se apresentou como o pai da Júlia. Ele disse que queria muito conhecer a pessoa que ajudou a filha dele a superar o vício. Nós nos encontramos naquela noite para um café.
Assim que ele me viu, ele veio até mim e me abraçou, como se eu fosse um filho. É como se você tivesse sido enviado por Deus, jovem. Ele me disse tudo aquilo emocionado. A gente deu uma volta e ele me fez uma proposta muito incrível. Sério. Ele disse que estava ficando velho e queria um jovem responsável a quem pudesse orientar e confiar. Eu topei, porque eu senti que era aquilo que eu estava esperando a minha vida toda. Ele trabalhava com sucata, e depois de alguns meses trabalhando junto, ele propôs que a gente abrisse a nossa própria empresa. Não dava para acreditar num crescimento daqueles. Levamos só 2 anos para atingir a meta de 100 milhões em receita. Foi inacreditável! Até que um dia, eu recebi uma notícia horrível. Meu sócio e mentor me chamou para um jantar na casa dele. A noite passou voando. E estava indo tudo tão bem até que ele serviu a gente com um uísque e me disse que estava doente. Os médicos me deram 6 meses no máximo. Ele falou aquilo como se não fosse nada trágico. Mas eu ia ficar sozinho de novo. Depois de ser abandonado pelos meus pais biológicos, expulso pelos meus pais adotivos, senti como se eu fosse perder a minha família de novo. Foi difícil trabalhar sozinho naqueles meses. Mas eu ia para a casa dele quase todos os dias depois do trabalho. Eu não queria perder nada do que ele ainda poderia ter a me ensinar. A Júlia também estava lá, cuidando dele, lendo histórias. Depois que ela superou o vício, eles ainda tinham muito o que falar. Foi quando eu realmente a vi. Ela se transformou dessa garotinha perdida na mulher mais linda e batalhadora que eu já tinha visto. Teve uma noite em que a gente estava junto no escritório dele, conversando, rindo, quando eu e a Júlia fomos até o bar encher os nossos copos. Teve um momento em que fomos pegar a garrafa. Mãos se tocaram. Ela deu uma risadinha inocente e eu vi o pai dela sorrindo, assistindo aquilo. Foi naquele momento que eu realmente senti que eu pertencia a algum lugar. Eu estava em casa. Não precisava de mais nada. Naquela noite, antes de se despedir, o pai dela me pediu para sentar com ele. Ele trouxe um anel que era da mãe dele e me deu, dizendo: "Eu não quero pressionar nada, mas se você realmente quiser isso, vocês têm minha bênção." Eu sei que parece estranho ou ingênuo, mas eu fiz aquilo 2 semanas depois. A gente não tinha namorado antes, mas a gente se conhecia bem bastante para poder dizer sim. A gente queria que o pai dela nos visse casando. E eu queria que ele soubesse que o negócio, a filha e o legado dele estavam em boas mãos. Ele morreu um mês depois do nosso casamento. É claro que ficamos arrasados. Mas ao mesmo tempo, parecia que tivemos os melhores dias juntos. E isso é tudo que uma pessoa pode querer. E mesmo que minha história tenha começado comigo sem nenhum tostão, e agora eu tenha virado um milionário, eu tenho orgulho mesmo, é da família que eu ganhei nesse processo. E é só porque eu consegui superar todos os desafios que a vida me deu e aproveitei as oportunidades que apareceram. Porque, no momento certo da minha vida, eu decidi que eu tentaria ser um homem melhor. Nunca é tarde para se tornar melhor e ser melhor.